Olá, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito. Meu nome é Georges Ferreira, sou professor de Direito Aeronáutico Nacional, Direito Aeronáutico Internacional e advogado especializado em Direito Aeronáutico. Hoje, nós vamos falar o tema, versando nossa matéria, que é o Direito Aeronáutico Internacional. Nós vamos fechar com a matéria voltada ao anexo 16, que é a convenção o anexo ligado à Convenção de Chicago, que trata a respeito das questões ambientais e aviação. Nós também vamos falar a respeito de uma novidade até para o Brasil e que está mudando todo o sistema que trata em relação à relação de consumo entre passageiros e entre empresas, que é a Convenção de Montreal de 1999, também conhecido como Sistema UNIDROIT, a unificação dos direitos. E também vamos falar um pouco sobre uma figura jurídica controversa, chamada overbooking. Estamos aqui conosco a senhora Daiane, tá? Seja bem-vinda, o senhor Ivan e o senhor Herbert, que estão aqui nos acompanhando. Muito obrigado, certo? E, caso os senhores queiram tirar dúvidas, pedir esclarecimentos ou fazer alguns apontamentos também, entre em contato com o Saber Direito, através do saberdireito@stf.jus.br. Pois bem, a aula agora que nós vamos abordar é a respeito de uma preocupação que foi consequência de um fato que contrariou bastante a aviação. Até a década de 1970, vejam só, ninguém pensava muito em questões ambientais. Por quê? Bom, porque nós tínhamos uma situação na qual o barril de petróleo custava praticamente $3, ou seja, um barril de 200 litros, 180 litros de petróleo custava $2. Então nós podíamos nos dar ao luxo de ter aqueles carros gastadores, de ter aqueles aeronaves com aqueles motores a jatos, que faziam um barulho maravilhoso, mas que também começou a incomodar muita gente, devido à própria proximidade dos centros urbanos aos aeroportos. Olha só, eu falei proximidade dos centros urbanos aos aeroportos, porque não foi ao contrário. Só que, no meio de tanta paz, vai acontecer alguns eventos no Oriente Médio, no final dos anos 60 e no começo dos anos 70, que vai abalar toda a estrutura da aviação e o mundo como nós conhecíamos. Movimentos árabes buscando reivindicações, provocando guerras, disputando com o israelense, toda aquela situação que acontecia no Oriente Médio, acabou desembocando em duas grandes guerras para a região. A Guerra dos 6 Dias, de 1967, e a Guerra do Yom Kippur, de 1973. Com Israel ganhando a guerra contra a Liga Árabe, os árabes então entenderam que, de certa forma, o mundo ocidental estava apoiando por demais israelenses e resolveram dar uma pequena represália. Qual? Bom, o barril do petróleo, que custava $2 a $3, de repente passou a custar 20, 25. Ou seja, se você, é que nem hoje, se o barril de petróleo hoje custa 100, imagine que se do dia para a noite ele fosse para $1.000. Bom, seria uma hecatombe, seria um cataclisma. E foi muito que aconteceu disso na década de 70, principalmente porque muitos países tiveram que racionar combustíveis. Muitos países, como foi o caso do Brasil, que na época ainda não era um grande produtor de petróleo, teve que importar imensas quantidades de combustível, resultando inclusive num crescimento de uma dívida pública internacional muito grande. Enfim, bom, pela aviação, isso vai resultar no quê? Ora, se nós temos aeronaves que fazem muito barulho e que gastam muito, por que nós não aproveitamos esse momento em que nós temos que rever várias situações e vamos então reformular o uso da aeronave? Vamos reformular também a questão dos espaços voltados aos sítios aeroportuários. Enfim, por que nós não vamos dar um viés, uma preocupação socioambiental para a aviação? Então, na década de 80, sabendo da poluição, de todos os problemas que estavam envolvendo, principalmente as aeronaves movidas a jato, extremamente ruidosas, operando em sítios aeroportuários que antes eram afastados da cidade e agora se aproximaram, é claro que a população, apesar de ir morar perto desses aeroportos e de conhecer desses problemas, começou a cobrar das autoridades na época, que também não barraram a especulação imobiliária, para que tomassem medidas ou providências para diminuir o impacto do ruído da aviação próximo a esses sítios. E não apenas próximos, mas também em várias áreas de aproximação das cidades, ou seja, muita coisa aí precisava ser vista. Bom,
O ruído aeronáutico hoje ele é considerado o principal problema, o principal problema ambiental na aviação civil e afeta uma quantidade enorme e a qualidade de vida de pessoas. Assim, como se diz, os primeiros passos que serão dados pelas autoridades aeronáuticas será a emissão, a construção do anexo 16 do ACI, que vai tratar basicamente de estabelecer essas categorias, inclusive de aeronaves, que poderiam operar ou deixar de operar, porque seriam ou não seriam ruidosas. Então, o anexo 16 vai tratar basicamente sobre questões ambientais. E de plano, o que ele vai fazer? Bom, ele vai estipular 3 categorias de aeronaves. Primeiro, verificando a sua eficiência, verificando o seu consumo e a emissão do volume de ruído que ela provocava. Porque uma aeronave não lança também apenas a questão do ruído, também tem a questão da fuligem que ela lança. Em países que tem inverno, você vê que muitas vezes as cabeceiras de aproximação onde tem neve ficam pretas. Quer dizer, isso daí também pode ser um problema. Então, vejam só, já em meados da década de 80, a Organização da Aviação Civil Internacional vai determinar que uma série de aeronaves seriam como não certificadas. O que são essas aeronaves não certificadas? São aeronaves como os Boeing 707, Douglas DC-8 e Caravelles, que eram consideradas, que foram fabricadas na década de 50 e 60 e que eram consideradas altamente ruidosas, da primeira geração de motores turbojatos. E, de fato, um Boeing 707 chega a ser, assim, 2 ou 3 vezes mais ruidoso e o volume de ruído que ele lança do que uma aeronave como um 747, que é muito maior e muito mais eficiente. Foram lançar, inclusive, o capítulo 2 do anexo 16 do volume 11 dessa convenção, que vai colocar também como aeronaves medianamente ruidosas os Learjets da série 20, os primeiros Boeings, os 747-100, os Boeing 747 mais antigos, que nós conhecemos carinhosamente como Jumbos, e que são aeronaves fabricadas até outubro de 1977, que são equipadas com motores de segunda geração e que são consideradas medianamente ruidosas. E já no capítulo 3, nós teremos o quê do anexo 16? As aeronaves mais modernas, equipadas com a terceira geração de motores, que são aqueles motores conhecidos como turbofan. O que é o turbofan? Turbofan é uma turbina que tem um ventilador que gira ao redor dessa turbina e que com esse ar, essa tração, aumenta a eficiência do motor e diminui o barulho. Todos os aviões praticamente que voam no Brasil hoje, se vocês forem ver os aviões comerciais que nós temos, vocês vão ver que aqueles motores são bem redondos, são bem largos. Vocês vão observar que lá dentro tem um compressor mais fino e tem esse fan. Fan, em inglês, significa ventilador. Bom, a partir do momento em que nós começamos a certificar, a ver quais são a categoria dessas aeronaves, nós então já nos preocupamos em reduzir o ruído na fonte. A fonte emissora de ruído. Qual que é a fonte emissora de ruído? As aeronaves. Então, como se diz assim, só para vocês terem uma ideia, como eu tinha colocado, eles fizeram um estudo que podemos disponibilizar aos alunos do Saber Direito, que é muito interessante, que ele demonstra aquilo que nós falamos, que uma aeronave, a 707, que ainda voa na Força Aérea Brasileira, que o pessoal chama carinhosamente de sucatão, mas já vimos no começo do nosso curso que é uma aeronave militar, que tem uso específico militar, então a ela não se aplica às regras da aviação civil, ou da aviação civil em geral, essa aeronave, esse sucatão, chega a ser 90% mais ruidoso do que uma aeronave do mesmo porte com um turbofan. Agora, vocês imaginam um avião desse, que faz esse ruído, operando no centro de São Paulo, como era Congonhas, que era o único aeroporto que São Paulo tinha que operava aeronaves de grande porte? Sim, é claro que não apenas as pessoas ao redor do aeroporto começaram a reclamar, mas também as pessoas que viviam na rota de chegada e na rota de saída desses aviões, bem em cima do circuito. Assim, o Brasil, já em 1994, através da portaria do gabinete, da portaria número 13, GM5, Gabinete do Ministro, de 5 de janeiro de 1994, já vai estabelecer certas restrições operacionais a algumas aeronaves. Ou seja, aquelas aeronaves que nós falamos como não certificadas, aquelas aeronaves que são consideradas extremamente ruidosas, aeronaves como o Boeing 707, como o DC-8, como o Caravelle. Aliás, o Caravelle é uma aeronave praticamente histórica, eu não acredito que não tenha mais nenhuma operação no mundo. Elas não poderiam receber matrículas para operar no Brasil a partir de dezembro de 1996, sendo que, a partir de
de 31 de dezembro de 1998, elas não poderiam operar em vários aeroportos, como, por exemplo, Santos Dumont, Congonhas, Viracopos, Fortaleza e, entre outros, entre o período de 23 a 6 horas. E a partir de 31 de dezembro de 2000, essas aeronaves não operam mais na aviação civil brasileira, a não ser que sejam equipadas com equipamentos capazes, como abafadores, de reduzir o ruído de sua operação. Fora isso, você não recebe nem mais matrícula, não pode operar. Coisa já de 12 anos. Em relação às aeronaves do capítulo 2, essas aeronaves não poderiam entrar no Brasil ou receber matrícula a partir de 31 também de dezembro de 1998, sendo que, a partir de 31 de dezembro de 2010, essas aeronaves já também estariam proibidas de operar no Brasil, salvo, como em algumas aeronaves da série 727, da série Learjet 20, que colocassem alguns abafadores, alguns equipamentos conhecidos como Hush Kits, para tentar diminuir um pouco o impacto, para tentar diminuir o volume dessas emissões sonoras dessas aeronaves. Segunda medida, então, que o anexo 16 da Organização da Aviação Civil Internacional vai tentar empreender é a redução de ruído no meio. Agora, onde é que está o principal meio produtor de ruído? Bom, nós não temos a fonte são as aeronaves. O meio que estamos falando são os aeroportos, são sítios aeroportuários. Bom, é uma coisa interessante porque toda vez que alguém vai construir um aeroporto, tanto hoje como há 30, 40, 50 anos atrás, a área que você acabava escolhendo para o aeroporto era uma área muito boa. Tinha que ser uma área ampla, plana, uma área pouquíssimo acidentada, ou seja, ideal para você fazer uma pista comprida, mas que também viraria alvo para uma especulação imobiliária futura. Então, muitos aeroportos que estavam afastados da cidade acabaram então sendo englobados pela massa urbana. Querem um exemplo disso? O aeroporto de Congonhas. O aeroporto de Congonhas era o antigo campinho da VASP, onde o pessoal da VASP ia treinar, ficava ali um pouco bem distante, aliás, até mesmo do antigo, do então novo Parque do Ibirapuera, lançado na década de 50, e hoje então nós vimos que Congonhas é literalmente um porta-aviões dentro do coração de São Paulo. E que sozinho, esse aeroporto de Congonhas opera 18% de toda a nossa aviação regular. Isso porque já foram colocadas algumas medidas para reduzir o quê? A questão do ruído no meio. Por exemplo, você não pode operar no aeroporto de Congonhas da meia-noite até 6 horas da manhã qualquer aeronave. Se você for ali para um hotel, ou mesmo ali para a ANAC, quando vai dar 6 horas da manhã, você já começa a ver a fila de aviões se formando. E quando dá meia-noite, quem não decolou, por motivo que seja, não decola mais. Bom, agora, você não tem como tirar um aeroporto do centro de uma cidade, ainda mais aqui no Brasil, onde nós não construímos aeroportos há mais de 25 anos. E também nós não temos previsão para construir mais aeroportos para os próximos 25 anos. Aí a situação fica um pouco assim interessante. Poxa, eu não posso fechar um aeroporto como Congonhas. Também hoje Guarulhos já está praticamente dentro de um centro urbano, inclusive objeto de invasão. Quais seriam as medidas mitigatórias? O que a Convenção, o que o anexo 16 vai falar a respeito disso? Bom, o anexo 16 ele vai dizer o seguinte: olha, nós podemos aplicar procedimentos operacionais alternativos. O que significa isso? Bem, nós podemos fazer, por exemplo, nós podemos fazer procedimentos de subida alternados. Ou seja, nós podemos ver aonde tem população, onde tem em solo, e quem faz isso é o grupo de inspeção de voo, que é o GEIV, vai verificar onde é que tem a menor concentração de massa urbana. Então você decola a aeronave e você vai fazendo procedimentos de subida que tenta desviar principalmente, utilizando principalmente onde tem um bosque, onde tem um rio, para evitar impacto naquela população. Também pode ser tomadas as providências para tentar diminuir o impacto no meio. Muitos aeroportos que operam um sistema de pouso por instrumentos, famosos ILS, hoje que já está virando o GBAS, que já é um sistema totalmente via satélite, você pode fazer com que as aeronaves elas toquem na pista um pouco mais adiante. Então, em vez de tocar na cabeceira, comprovando que a operação é segura, ela pode avançar 100, 200 metros para tentar também diminuir o impacto
do pouso da aeronave, aonde as aeronaves de reação precisam ligar o reversor para fazer o freio. A mesma coisa também pode ser feita para a decolagem. Você pode fazer com que os aviões adiantem um pouco o ponto de decolagem, para também tentar diminuir o impacto do ruído provocado durante aquela operação. Outra coisa também que é importante é que nesse aeroporto nós podemos também colocar o quê? Barreiras acústicas, cercas vivas. Nós também podemos colocar barreiras de deflexão, aonde o volume, aonde o impacto do ruído, ele tenta ser desviado para cima. Ou seja, se bem que um aeroporto hoje, nós temos que pensar o seguinte: a aeronave não faz só barulho quando decola, ela faz barulho quando aciona, ela faz barulho quando faz os testes de motor, quando está fazendo a manutenção, e também quando ela está em taxiamento, também seu ruído é bem considerado. Ou seja, então, são operações que acabam ficando muito caras para garantir um pouco mais de conforto para a população. E também temos a situação da redução do ruído no receptor. Quem que é o receptor? Somos nós. Em muitos locais, então, onde existe essa questão, esses sítios aeroportuários, nós temos que fazer o quê? Bom, você pode colocar uma janela dupla em casa, mas isso é caro. Ou então você pode aplicar uma medida mitigatória, principalmente para aquelas pessoas que operam dentro de sítios aeroportuários. Ou seja, os despachantes, os DOVs, os oficiais de carga. Quem está lá dentro precisa obrigatoriamente utilizar equipamentos mínimos de segurança, sob pena de ficarem com a audição afetada, entre outros problemas fisiológicos que também podem decorrer disso daí. Isso sem dizer que, vamos pegar, por exemplo, um aeroporto de São Paulo. Vamos ver o impacto ambiental da criação de um sítio aeroportuário como foi Guarulhos, já na década de 80. Ora, Guarulhos é um aeroporto que em nível internacional não é considerado tão grande assim, mas tem que ter um sistema próprio de tratamento de efluentes. Tem lá praticamente, se você pega um aeroporto como o aeroporto de Goiânia, que é um aeroporto pequeno, mas lá trabalham 1.200 pessoas. Então você tem que promover acomodações sanitárias, você tem que promover a questão de coleta de todo aquele material que é descartado quando você faz a manutenção de uma aeronave, ou seja, o próprio impacto ambiental que representa o funcionamento de um sítio aeroportuário que é extremamente ativo, também não pode passar batido pelas autoridades. Se bem que aqui no Brasil existe uma situação que é interessante, porque nós temos a resolução número 4 de 1996 do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que fala que nós não poderíamos construir ou ter aterros sanitários ou qualquer atividade que acumulasse material orgânico em um raio de até 25 km da cabeceira de alguns aeroportos. E essas atividades, que se elas já existissem, pela Lei 6938 de 81, que é o Plano Nacional que é a Política Nacional de Meio Ambiente, essas atividades não poderiam ter sua licença renovada. Porém, essa resolução do CONAMA, ela diz que não pode, mas também não explica uma punição para essas atividades. Então, também temos outras questões ambientais que afetam os sítios aeroportuários, que também, como aí temos a questão do perigo aviário, tá? Uma série de situações aí que as autoridades talvez devessem dar um pouco mais de atenção. Até mesmo porque é a nossa segurança que nós estamos falando. Bom, esses são os principais pontos que nós temos que discutir em relação ao direito ambiental voltado à aviação. Existem vários outros, até mesmo festejando um pouco daquela Rio+20, falando isso daí, que a aviação também tem a sua preocupação, que nós estamos produzindo, que a aviação produz motores cada vez mais eficientes, com menor queima, sendo que, por incrível que pareça, a aviação é a atividade de transporte que menos impacta o meio ambiente. Exemplo disso, é mais fácil interligar a Amazônia com estradas ou você utilizar pistas? É mais fácil você fazer uma compensação ambiental abrindo uma estrada de 1.000 quilômetros com todos os seus consectários de desapropriação ao longo da faixa de segurança dessa pista? Ou você abre pistas de 1.000 metros, 1.200 metros em vários locais da Amazônia, como já fez a Comissão de Aeroportos da Amazônia, Comara? Então nós temos que enxergar a aviação como uma solução saudável para o meio ambiente, para o transporte e para a integração do Brasil. Ok? Indo agora para a segunda parte da nossa aula, para nós começarmos a fechar com chave de ouro a situação dos pontos mais relevantes do direito aeronáutico internacional, nós vamos tratar, nesse momento, de uma convenção internacional que muito impactou a atividade aérea e principalmente também já chegou no Brasil, aonde estamos sentindo alguns efeitos. Como nós colocamos aqui várias vezes, a atividade aérea ela está em constante desenvolvimento
E uma vez também que ela vá desenvolver, o direito aeronáutico não pode ficar atrás. Novas convenções precisam ser feitas, as antigas, se persistirem, precisam ser objetos de anexos, de protocolos, ou então serem totalmente revogadas. Porque, como é que se fala? Qualquer fato relevante que aconteça no exercício da aviação reflete automaticamente no direito. Assim, então, senhores, levando em consideração que o sistema que nós falamos, o sistema de Varsóvia, que tratou da relação entre passageiros, que tratou da relação entre usuários e transportadores aéreos, passageiros e transportadores, é de 1929, quer dizer, temos a Convenção de Varsóvia de 1929, que depois foi alterada em relação a alguns valores pela Convenção de Haia de 1955, obviamente estava sério que alguma coisa precisava ser feita, porque, afinal de contas, a atividade voltada ao risco da aviação, e risco que eu falo é o risco econômico, ele ainda persiste. Porém, a possibilidade do risco de falhas mecânicas provocarem acidentes também diminuíram bastante. A possibilidade, então, de uma falha cometida por um erro, por um defeito de um equipamento, ou um defeito que não pudesse ser objeto de uma percepção, com tanta situação hoje computadorizada, você podendo verificar, obviamente que também nós tínhamos que rever as condições das indenizações que poderiam ser pagas aos passageiros. Lembrando que o transporte aéreo, ele se massificou demasiadamente desde a década de 20, da década de 50 para os dias de hoje. Ora, antigamente, se viagem internacional era privilégio, nós podemos dizer que hoje muitas pessoas têm esse privilégio, se dão esse direito de fazer essas viagens. Porém, como se diz, como é que fica a relação aos direitos de um contrato aéreo, um contrato que a pessoa assina com uma empresa ou que compra os bilhetes, seus direitos, em relação ao domicílio que ela mora, se esse contrato foi executado no exterior? Resposta a essas questões, nós teremos no sistema UNIDROIT, Les Unions de Droit, ou que é o sistema Montreal de 1999, que entrou em vigor internacional no dia 4 de novembro de 2003 e no Brasil em 27 de setembro de 2006, nos termos do decreto número 5.910. Bom, obviamente isso aí se deu devido à necessidade de modernizar a convenção e seus instrumentos conexos. Essa nova convenção, ela se aplica em relação às pessoas, bagagens, cargas efetuadas em aeronaves, remunerados ou não, desde que seja aeronaves de voos regulares e voos regulares internacionais. Espera aí, você disse que voos regulares ou não, voos remunerados ou não? Como assim? Existem várias situações na qual uma pessoa pode embarcar em uma aeronave sem ter que pagar para fazer um voo. Ou seja, existem voos que são conhecidos como voos de misericórdia, aonde uma pessoa doente pode requisitar à companhia que ela, mais um médico ou mais um acompanhante, possa entrar na aeronave, uma vez identificando que aquela não é uma moléstia infecto-contagiosa, talvez uma condição cardíaca, uma condição neurológica, você então vai prestar um serviço gratuito. Que é porque você está prestando um serviço gratuito para essa pessoa que você vai deixar de indenizar? Que essa pessoa vai deixar de ter o alcance? Não. Aquilo ali ainda está sob sua responsabilidade. E é claro que você faz aquilo, mas de um certo modo talvez você possa receber uma compensação, um reconhecimento público. Então, como se diz assim, não existe a questão, a pessoa não pagou, não tem direito em receber indenização. A pessoa só não tem direito de receber indenização se ela provocou o dano, como nós vamos verificar aqui novamente, ou se nós tivermos aí um clandestino a bordo. Coisa de uns 15 anos atrás, no Santos Dumont, de repente eles perceberam que tinha uma pessoa que estava andando, vagando pela pista do aeroporto. Ninguém entendeu, ninguém sabia o que era aquilo. Aí a Ferrari foi lá ver, viram que a pessoa estava muito cansada, que era uma pessoa muito simples, e perguntaram para ele, onde é que você está vindo? Ele virou e falou assim, apontou um avião. Foram ver o cara de São Paulo. E ele não foi parar lá de ônibus. Também não sei como é que essa pessoa pôde sobreviver, porque afinal de contas, quando você sai na ponte aérea Rio-São Paulo, os aviões costumam voar um pouco mais baixo, o voo não demora tanto, mas nós vemos aí, principalmente alguns voos que vêm da África, quando você vai vistoriar o trem de pouso de uma aeronave, tem alguém congelado ali. Ou seja, uma pessoa que tentou entrar a bordo da aeronave, não conseguiu, esquece que quando a aeronave está voando a 10 mil, 12 mil metros,
fica a menos 51 graus Celsius, quer dizer, 5 vezes mais frio do que um freezer de congelamento rápido, sem dizer também que a falta de ar, a hipóxia a 10 mil metros, mata qualquer um em questão de segundos. Então, se uma pessoa entra clandestinamente, tanto furtivamente como dentro e é identificado, aí sim ela não seria objeto de receber qualquer indenização. Tá? Bom, a aplicação dessa convenção, ela se dá apenas em relação a voos internacionais, ou seja, pontos de partida ou destinos situados no território de 2 Estados-partes ou com escala no território de qualquer outro Estado. Significa que se você sai do Brasil e vai para a Bolívia, é um voo internacional. Tá? Ou se você está vindo da Bolívia para o Brasil, países vizinhos, é um voo internacional. Ou seja, se você está saindo do Peru, do Chile e vindo para o Brasil, também não preciso dizer. Ou se você está saindo do Brasil e indo para a Rússia, ou se você pegou um voo que começou em Lima, no Peru, e você vai parar na Califórnia, também, obviamente, é um voo internacional. Ah, mas se eu estiver dentro de um avião no Peru, eu sou brasileiro, faço um voo dentro do Peru, no avião peruano? Não, esse já é um voo nacional, apesar de você ser estrangeiro. Ah, então nós já vamos observar as leis que se aplicam à aviação dentro daquele país. Tá? Bom, a Convenção de Montreal, de 1999, a UNIDROIT, ela vai estabelecer também a simplificação do documento de transporte. Ora, nós sabemos, inclusive, que ela vai querer tratar em relação àquela questão do e-ticket, de bilhete eletrônico. De todo jeito, ela não terminou por dispensar totalmente o bilhete físico, sendo que esse bilhete físico ainda precisa constar algumas informações, número de voo, local de origem, destino, escalas, aeronave, nome da empresa e por aí vai. Não é mais aquele talãozinho romântico que nós tínhamos quando nós íamos viajar, que parecia um talão de cheque, que você ficava preenchendo, que tinha que receber o carimbo da IATA, toda uma chancela, que era uma outra época. Isso daí realmente acabou ficando simplificado pelos meios eletrônicos. De todo jeito também, não abriu-se mão da talão de identificação de bagagem e foi também aceitar a efetivação por meio eletrônico da confirmação a bordo das pessoas e também foi facilitar o quê? Aquela situação quando você precisa fazer a transferência de uma passagem quando você não consegue embarcar. Ou seja, muitas vezes você está indo embarcar em um voo de 2 companhias que fazem parte, por exemplo, do sistema IATA, como a TAM ou a Air France, por exemplo. Se você chega nessas companhias, de repente o voo da TAM não sai, você pode conseguir a transferência desse seu direito de voo para o avião da Air France. É feita uma transferência, um endosso desse bilhete. Ou seja, então todos os direitos em relação àquela passagem, todas as obrigações que você tem também, vai ser transferida da empresa A para a empresa B. E, de certa forma, isso aí vai ser facilitado também através da Convenção de Montreal de 1999. A responsabilidade do transportador aéreo, ela vai se transformar. Primeiramente, a Convenção de Varsóvia, ela falava que você deveria fazer um seguro, mas, de certa forma, não obrigava você a ter o seguro. Pela Convenção de Montreal, você já entende que você precisa ter o seguro. Então, as empresas passaram a contratar seguros em relação aos passageiros, em relação aos seus bens. Por quê? Porque também nós vamos rever os valores dados a título de indenização. E isso é muito importante. Ora, vejam só. Nós temos a responsabilidade objetiva do transportador aéreo. O que é isso? Que independente de culpa por um acidente, ele vai ter que pagar uma determinada quantia para todas aquelas pessoas. E não apenas a indenização, mas também vai ter que arcar com uma indenização imediata, auxílios funerais, hospitais, transporte para familiares, uma série de situações. Então, essa convenção, o que ela vai fazer? Olha, em primeiro lugar, nós vamos desvincular os valores que eram feitos conforme o sistema Varsóvia-AIA, que era feito por um sistema de ouro, por um franco Poincaré, uma coisa meio complicada. E o valor era baixinho dessa indenização. O que vai acontecer? Bom, eles vão atrelar, vão indexar os valores dessa indenização objetiva, ou seja, aconteceu um acidente, é ou não é de responsabilidade da empresa? A empresa vai ter que pagar um valor X em voos internacionais em direitos especiais de saque. Ou seja,
No caso de um acidente com morte ou no caso de acidente com ferimentos graves, a empresa vai ter que pagar até 100 mil direitos especiais de saque. Mas o que é um direito especial de saque? Direito especial de saque é uma unidade monetária que está vinculada ao Fundo Monetário Internacional, que é o sistema que eles utilizam para a valoração. Então, seria uma moeda oficial do FMI. Hoje, então, o direito oficial de saque está valendo mais ou menos, um direito especial de saque está valendo a $1,60 aproximadamente. Então, no caso de uma morte, no caso de um ferimento grave, a empresa teria que pagar para a família, independente de culpa, por cada passageiro, até 100 mil direitos especiais de saque. Essa convenção também vai estipular outros valores, valores esses relativos, por exemplo, à questão da bagagem. E vai estipular que por cada quilo de carga que um passageiro tenha, caso ele não declare, vai ter que pagar 17 direitos especiais de saques por quilo. O que significa isso? Isso significa o seguinte: se eu tenho 60 quilos de mala, não declarei e ela foi extraviada, bom, ela então teria que me pagar, dentro da responsabilidade objetiva, 17 direitos especiais de saques por quilo. Tá bom, mas acontece que ali eu tinha comprado um vestido Dior para dar para minha esposa, um vestido que pesa 400 gramas e que custa 5 mil euros. O senhor declarou? O senhor fez o seguro? Não. Então o senhor vai receber aquilo que determina a convenção. Então, de certa forma, é importante também você atentar para você fazer as declarações de valores dos bens que você possui, e se o bem for muito valioso, você não coloca ele em uma bagagem comum. Você o despacha como se fosse carga, porque então ele vai receber um outro tratamento. Ela vai também falar a respeito da indenização pelo atraso, e que em relação a atraso acima de 4 horas, essas indenizações teriam valores de até 4.150 direitos especiais de saque. Bom, o que isso significa? Significa então que se eu perder um voo, se eu perder um compromisso, eu deveria receber aproximadamente 6 mil dólares? Olha, como se diz, é o que está escrito. Agora, o que vai determinar o cumprimento de cada lei é o país. Então, por exemplo, aqui no Brasil, esses valores estariam atrelados em reais ou deveria observar a convenção? Bom, aí a empresa ela vai querer pagar talvez um valor e aí você, para fazer valer o seu direito, vai ter que também procurar a justiça. Vai estipular também, em relação à responsabilidade do transportador, a responsabilidade subjetiva baseada na culpa. Ou seja, caso o valor exceda o limite previsto na convenção. O que isso significa? Nós observamos que quando acontecia um incidente no qual a empresa tivesse alguma responsabilidade ou não conseguisse comprovar que ela cumpriu com todos os requisitos para evitar aquele incidente, tá? Era a discussão que existia antigamente, porque nós tínhamos um limite para essa indenização previsto na Convenção de Varsóvia, e que muitos países lutavam para que esse limite, que era muito pequeno, fosse acendido. Então, aqui no Brasil, nós tínhamos, como temos até hoje, o Código de Defesa do Consumidor, o novo Código Civil, que acabava até por alterar esses valores. Agora, isso também já está reconhecido que no caso de culpa, ou no caso de culpa grave, ou que tenha sido um dos fatores determinantes, um acidente provocado por prepostos, ou um acidente provocado por falta de manutenção, ou o que quer que seja, que os valores aplicados para indenização podem ser aqueles superiores ao previsto na responsabilidade objetiva. Ou seja, pode ficar muito caro. Isso, de certo lado, cobrando das empresas o quê? Uma melhoria no atendimento às pessoas, ao passageiro, e um respeito maior também para todos os usuários. E outra coisa, a Convenção de Varsóvia, ela previa a situação de, parece que de 4 foros, onde a pessoa poderia entrar com uma ação contra uma empresa aérea, caso ela fosse acometida por algum dano. Que seria o domicílio do transportador, a sede da matriz da empresa transportadora, o local onde possui estabelecimento do qual foi contratado o transporte e o lugar de destino do transporte. Então, caso acontecesse algum incidente ou algum acidente, você deveria escolher essas 4. Bom, acontece que isso daí não diz respeito a um direito moderno. E a Convenção de Montreal, ela também vai rever isso daí, dizendo que onde o passageiro tenha residência habitual, mas desde que opere o operador,
também poderá ser um foro de competência para entrar com uma ação. Ok? Relação com o sistema de Varsóvia. Ora, muitos sistemas jurídicos voltados à aviação foram baseados no sistema de Varsóvia. O sistema de Varsóvia, então, ele talvez ainda tenha alguma validade, se bem que para o direito aeronáutico internacional não conhecemos mais como o sistema de Varsóvia. Para os voos aéreos internacionais, hoje nós conhecemos o sistema Montreal. Nem UNIDROIT. É o sistema Montreal que unificou as convenções de Varsóvia, os protocolos de Haia, as convenções de Guadalajara, entre tantas outras. E no caso de um conflito, de um acidente envolvendo qualquer dos países contratantes com a CI, mas que vai entrar em conflito com as suas leis em relação à legislação que hoje registra o sistema de Montreal, o sistema de Montreal ele prevalecerá sobre essas legislações mais antigas. E para encerrar, nós temos um assunto que é interessante e que também não foi previsto aqui pelo sistema da UNIDROIT. Que é o quê? Bom, uma coisa que eu sei que aborrece muita gente, não só dentro do Brasil, mas também fora do Brasil, que é uma situação que é pior do que um atraso, pior do que o cancelamento do voo. Uma coisa que leva a pessoa a se sentir totalmente preterida, é o overbooking. O que é esse overbooking, afinal de contas? Over significa sobre, booking, em inglês seria marcar, seria então a sobremarcação. Bom, é algo que as empresas fazem para se proteger de uma outra prática aí, já de responsabilidade dos passageiros, chamada prática no-show. O que significa isso? Qualquer empresa hoje que vende passagens de um avião, praticamente sempre vende 5% a mais dos assentos que tem disponível. Por que ela faz isso? Faz isso talvez por uma necessidade de sobrevivência. Por quê? Porque no Brasil, no final dos anos 90, só para nós termos uma ideia do que acontecia, as estatísticas no show chegavam a 17,8% dos passageiros em voos domésticos e 3,1% nos voos internacionais. Agora, como nós já estudamos o contrato aéreo e nós vimos que caso você não compareça para o voo, você ainda tem o direito a ser deslocado, você ainda tem o direito a alocar um lugar dentro da aeronave, você acabava você acabava tendo que usar aquele espaço 2 vezes, segundo a contabilidade das empresas. Então as empresas passaram para a prática do overbooking, por causa também da prática dos passageiros e os brasileiros também em relação aos compromissos, aos atrasos. Nós temos algumas características especiais dentro do nosso comportamento que fazia também com que a empresa vendesse o número de passagem, depois não podia preencher aqueles lugares e depois tinha que novamente transportar aquela pessoa. Tudo bem? Bom, acontece que dentro do aspecto jurídico, o overbooking não é uma prática legal. Porém, como se diz assim, como nós vimos que as empresas não deixariam de fazer o overbooking, porque os passageiros também não deixariam de aparecer, não parariam de deixar de aparecer, o que aconteceu? Bom, é uma atitude de aspecto meramente comercial, sendo que já há um certo tempo, a portaria DAC do antigo Departamento de Aviação Civil, 676 GC5, entende que essa prática é tolerável. É tolerável, contudo, sem prejuízo de qualquer responsabilidade civil. Ou seja, tanto assim que a ANAC, através de sua resolução 141, também vai entender que a prática do no-show, ela existe, mas também já vai estabelecer algumas compensações que poderão ser feitas em relação ao passageiro. E detalhe, isso não é uma exclusividade nossa, não. A prática do no-show, ela é uma prática internacional. E cada país, então, ele vai decidir como é que vai acontecer, como é que ele vai fazer. Se forem voos internacionais, muitos já entendem que podemos aplicar a situação da Convenção de Montreal. Agora, aqui no Brasil, talvez por ficar muito cara, então nós vamos colocar o quê? À disposição a negociação entre as partes. Como é que isso daí funciona? A coisa é a seguinte. Você chega para embarcar. Ó, está aqui, quero embarcar, bacana. Senhor, seguinte, nós estamos com um problema na aeronave e o senhor não vai poder embarcar. O que foi com a aeronave? Ela está estragada? Não. Ela vai decolar? Vai. Então por que eu fiquei de fora? É overbooking, não é? É. Tá, então vou fazer o seguinte, me coloque em outro voo, não tem jeito.
Então como é que você vai me compensar? Bom, a partir desse momento, então, você pode conversar com a empresa. Como assim? Bom, a empresa pode dar a compensação, ela pode virar e falar o seguinte, ó, eu vou te dar 100 mil pontos no seu programa de milhagem, eu vou te dar uma estadia de uma semana na Flórida totalmente paga, sem problema, ou então eu vou te pagar um jantar ali no bar e fica por isso mesmo, tudo bem? Você espera o próximo voo para daqui 6 horas. Se você aceitar a compensação, você vai transacionar. E muitos entendem que você vai estar fazendo uma novação no contrato. Então você perde o direito de uma indenização. Então, como se diz assim, se você tiver uma necessidade urgente de embarcar, como é que você deve proceder? Se você for um advogado, tem alguma audiência, leve esse comprovante, que você tem essa audiência. Se você for um médico que vai operar e realmente tem uma situação de urgência, leve. Se você for passageiro e estiver indo para o voo internacional, o que você vai ter que fazer? Comprove isso, esteja sempre documentado. Por quê? Quem nunca aconteceu aquele fato de você estar dentro do avião, de repente escuta aquela campainha. Senhores passageiros, aqueles que se apresentarem aqui na cabine, aqui na galha, na frente da aeronave, para aceitar embarcar no próximo voo dessa companhia, que só sai amanhã cedo, vai ganhar um kit da empresa, mais um boné, etc e tal. Vai ver que muita gente vai para frente, que às vezes o pessoal tem horário, não tem horário, todo mundo vai lá para tomar o lugar, para tentar ver se ganha algum mimozinho. Aí então você retira essas pessoas da aeronave e você então vai colocar os novos passageiros, aqueles que realmente têm mais urgência assim para estar embarcando. Pela visão da ANAC, o overbooking ela constitui uma infração do artigo 302, inciso 3, letra P, do Código Brasileiro de Aeronáutica. Ou seja, dizendo que não houve a consecução de um contrato e que aquilo ali se deu, de certa forma, de uma maneira intencional. Apenas relembrando, o no-show não desconstitui qualquer direito passageiro, uma vez que representa um defeito na execução do contrato de transporte aéreo. E não há qualquer previsão legal para o valor a ser pago como compensação pelo inadimplemento do contrato, apesar de ser um dever da empresa de indenizar o passageiro. E vamos supor que, por acaso, os senhores não aceitem a compensação. De forma alguma. Aí sim, os senhores então já poderão partir para uma ação judicial, uma reparação de danos ou qualquer coisa que sirva para, como se diz assim, contemplar o seu sofrimento. No caso de responsabilidade civil, aplique-se então para o Brasil, aqui dentro, os termos da Convenção de Varsóvia, do Código Civil e do próprio Código de Defesa do Consumidor, quando nós não falamos em relação ao voo internacional. E a IATA recomenda o pagamento de uma compensação no valor de $500 mais estadia. Mas, ou seja, ela apenas recomenda. Isso não é necessariamente, como é que podemos dizer assim, obrigatório. Enfim, segundo as leis brasileiras, a execução do contrato de transporte aéreo, nós vamos ver que ela começa e acaba segundo os termos do artigo 233 do Código Brasileiro de Aeronáutica, que vai dizer que, uma vez que você faça o check-in, você já começa, de certa forma, a executar o seu contrato, porque você já se apresentou previamente para executar aquele contrato que está perante o voo. E tem uma coisa que é interessante que poucas pessoas divulgam. Quando nós vamos embarcar, nós pagamos uma taxa de embarque. E essa taxa de embarque, ela é interessante, por quê? Porque uma vez que você já fez o check-in, entende-se que a empresa operadora, a Infraero, se for o caso, a empresa operadora responsável da ESP pelo aeroporto, também tem responsabilidade pelo bem-estar dos passageiros. E também tem muita discussão de como é que ficariam as questões climatológicas, se há um atraso, como é que fica essa questão dos passageiros, ou quem poderia ou não dar informações ou alimentação, enfim. Hoje, a ANAC ela já estabelece que, no caso de atraso de até 1 hora, a empresa já deveria disponibilizar um telefone para você fazer um contato. Em caso de um atraso acima de até 4 horas, você já deveria ter direito a um lanche ou uma acomodação. E acima desse período, você já tem que ser levado para um hotel. Olha, eu não sei se isso daí é muito fácil de acontecer e também se isso daí é muito barato. Agora, em relação ao exterior, não pensem os senhores que a situação é muito melhor que o Brasil, não. Então, senhores, nós tínhamos então uma situação em que nós ficamos presos num aeroporto, aonde nos Estados Unidos nós não recebemos nenhuma assistência.
Tinha um executivo de uma grande rede de restaurante, uma pizzaria, que ele ficou meio sensibilizado por aquelas pessoas todas e pediu várias pizzas que foram colocadas lá. E essa coisa de ter juizado dentro de aeroportos parece que isso é uma coisa assim, brasileira. Eu não sei se eu reparei isso em algum lugar do mundo, talvez eu pudesse me atentar, porque eu já vi comissaria, delegacia de polícia, ou seja, em muitos aspectos aí nós estamos inovando. Agora, o problema é que quando você inova muito para o passageiro e você também dá muito direitos, você também acaba onerando o outro lado, que é a aviação. Bom, então, após essas colocações aqui, eu gostaria de saber se tem alguma dúvida em relação aos alunos que eles gostariam que fossem esclarecidas. Sim, professor. Gostaria de saber como se dá o licenciamento ambiental de aeroportos no Brasil. Olha, primeiro, nós temos dois tipos assim. Quando nós falamos em aeroportos, nós sabemos que nós estamos lidando com um campo de pouso que tem um terminal de passageiro. Ou seja, aqui no Brasil, se não tem um terminal de passageiros, é porque é um aeródromo. O aeródromo, geralmente, ele pode ser público ou pode ser particular. Agora, aonde tem um terminal de passageiros, é sempre público. Então, quando você fala em relação a um aeroporto, essa é uma questão que é tão intrigante que eu não lembro de muitos aeroportos que foram construídos no Brasil depois da implementação da Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81. Eu acho que o último grande aeroporto construído dentro do Brasil foi o de Confins, em 1987. Também tivemos o aeroporto de Palmas, que é um aeroporto menor, mas que também já foi construído no final da década de 80. Ora, primeiro, para você construir um aeroporto, você precisa de uma autorização da autoridade aeronáutica. E para você ter a autorização da autoridade aeronáutica, você tem que ter um projeto. Uma vez que você tem um projeto desse aeroporto, que você vai levar para apreciação, você também já tem que fazer um estudo de impacto ambiental. E você também tem que ir atrás de todos os órgãos ambientais da esfera municipal, estadual e federal e verificar, por exemplo, se dentro daquele município existe, dentro do seu plano diretor, uma área voltada ao sítio aeroportuário. E também fica aquela questão, se você vai montar um aeroporto, você tem que fazer também um levantamento de estudo de impacto de área para saber aonde nós temos os lixões, aonde nós temos curtumes, aonde nós temos frigoríficos, enfim. A questão ambiental hoje, ela é traumática para o Brasil. E também é muito complicado você querer fazer uma obra desse tamanho devido a tantas exigências ambientais de tantos níveis administrativos. Eu sei que atrás disso tudo nós temos uma boa intenção, mas, por exemplo, enquanto se constrói um aeroporto na China, em coisa de 2 anos ou até vezes menos, ninguém sabe quanto tempo demoraria para construir um novo aeroporto no Brasil, até mesmo porque tem 25 anos que nós não construímos aeroporto no Brasil. E com certeza as licenças ambientais não ajudariam. Mais alguém? Sim, professor. Eu gostaria de saber se as medidas previstas da Convenção de Montreal revogaram as disposições do Código Brasileiro de Aeronáutica, o CBA. Olha, essa pergunta é muito importante. O Código Brasileiro de Aeronáutica, ele foi feito em 1986. Portanto, antes do advento da Constituição de 1988 e também antes da, da Convenção de Montreal de 1999. E o Código Brasileiro de Aeronáutica ele foi praticamente totalmente fundamentado na Convenção de Varsóvia. Os seus princípios, principalmente aquele voltados à indenização, entre todos os outros aspectos aí que abarca a atividade aérea, em relação à aviação regular. Então a resposta é não. Tá? Então o sistema Montreal, ele se aplica dentro do Brasil, através daquele decreto que nós falamos, mas apenas para voos internacionais. Os voos nacionais regulares continuam valendo aquelas regras baseadas no sistema de Varsóvia, porque ainda temos os Códigos de Defesa do Consumidor, uma outra CIPOL legislativa aí, que leva essa disciplina adiante. Nós vimos na aula de hoje a respeito das grandes questões ambientais que envolvem a aviação internacional e seus reflexos no Brasil e que também é uma preocupação internacional. Essas preocupações e toda essa legislação internacional voltada ao meio ambiente está principalmente estampada no anexo 16 da Convenção Internacional da Aviação Civil, cuja sede é um ACI e seus anexos sempre buscam atualizar esse direito. Nós vimos que nós estamos procurando, o mundo está procurando fazer uma aviação mais eficiente, com impacto menor, que polua menos, e essa preocupação também se estende internacionalmente à figura dos sítios aeroportuários. A redução do ruído, a questão do ruído no meio gerador, que seria a aeronave, no meio onde você opera o aeroporto, e também a redução do impacto para o receptor.
Nós também arrematamos aqui o sistema UNIDROIT, que internacionalmente vai revogar a Convenção de Varsóvia em relação a voos internacionais, porque ela vai se basear em uma convenção mais recente, que é a Convenção de Montreal de 1999, e vimos também que a Convenção de Montreal de 1999, ela vai valer no Brasil apenas para voos internacionais, sendo que para os voos internos ainda valerá a sistemática criada pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, que se baseou na Convenção de Varsóvia. E também vimos as questões voltadas ao overbooking, que atrapalha aí e incomoda tanta gente, mas é uma prática sem a qual talvez nós poderíamos inviabilizar a aviação. Assim, senhores, gostaríamos de convidar a todos aqueles, aos telespectadores, aos alunos, aos acadêmicos que tenham dúvida, para que envie sua sugestão, sua dúvida para o e-mail saberdireito, tudo emendado minúsculo, @stf.jus.br. E quem quiser rever a aula, basta acessar www.youtube.com/saberdireitoaula, tudo emendado minúsculo junto. E gostaríamos também de convidar a todos os acadêmicos, aos interessados pelo universo jurídico, a assistir aos outros programas da família Saber Direito. Acesse então www.youtube.com/saberdireitoresponde e www.youtube.com/saberdireitodebate, tudo minúsculo e emendado. Muitíssimo obrigado, agradecemos a audiência de todos e, por favor, acompanhe sempre a série Saber Direito e todos os seus programas. Muito obrigado.